Estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com vocês, no nosso Influa Culture. Cultura do Influa, cultura da Poema, cultura do Reino de Deus, cultura das Escrituras. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Abram as suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1. Depois de uma conferência muito boa, né, que nós tivemos aqui. Tivemos a Influa Conference, tivemos um culto, volta dos GCs. O ano agora retoma depois das férias. Assim como no início do ano, a gente começa meio devagar, mas tem muita coisa para acontecer daqui até o final do ano. E 2024 ainda está um pouco mais da metade só. Amém? O livro de Ruth conta a história de uma mulher que seguiu a sua sogra. E talvez a gente já ouviu muitas ministrações, muitas histórias falando sobre Ruth, né? Ruth abandonou o povo dela e seguiu Noemi, sua sogra. E muitas das histórias, muitas das pregações que falam sobre Ruth, dá o enfoque em Ruth. E eu queria falar com vocês um pouco sobre Noemi. No capítulo 1 fala assim: a família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moabe. Pausa. Moabe ele foi um homem, vou dar só um resumão, tá? Depois ali o nosso mestre Gui Carvalho puxa minha orelha se eu quiser ir muito fundo e falar alguma bobagem aqui, então vou dar só um resumão. Não se preocupe, tá, Gui? Que coisa você me ensina depois. Moabe era um homem e naquela época as terras eram divididas por famílias. E Moabe, num momento de insensatez, ele amaldiçoou a terra dele própria. E Elimeleque estava tendo fome na terra. Ele pega a esposa, os 2 filhos, sai de Belém, da casa do pão, porque não estava tendo comida lá, e vai para uma terra amaldiçoada, onde outros deuses eram adorados. Chegando lá, os 2 filhos dele, ele morre, os 2 filhos se casam, e os 2 filhos também morrem. E fica Noemi e as 2 noras. Continuando aqui, a história, tá? Só um contexto. O livro de Ruth, ele é bem curtinho. Ele tem 4 capítulos só. E para quem gosta de dorama, as dorameiras aí de plantão, né? Eu nunca assisti um dorama. Como é que faz assim? Nunca assisti um dorama, mas de tanto que a galera fala aí, romance tem bastante na Bíblia. E o livro de Ruth faz você se sentir dentro de um dorama, porque ali é bem legal de você ler. Então, se você não tem intimidade com o Antigo Testamento, lê Ruth, Esther. Esses livros vai te ajudar. Para quem é mais romantiquinha, vai ajudar aí. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Feche os seus olhos. Jesus, repita comigo. Jesus, nós estamos aqui nessa noite e nós precisamos do Teu Espírito. Abre o nosso entendimento, Senhor. E se for para o Senhor falar com alguém nesta noite, fala com força agora, gente. Fala comigo, Jesus. Se for para você tocar alguém, Espírito Santo, toque em mim. Quem quer que Jesus fale com você nessa noite? Fala de novo então. Se for para você falar com alguém nessa noite, Jesus, fala com força quem está querendo. Fala comigo. Se for para você tocar em alguém, Espírito Santo, toque em mim. Agora olha para o seu vizinho e fala assim:
Sinto muito. Eu tive mais fé. Só para descontrair um pouco, gente. Se você tem fome, se você tem sede, mergulha, que o rio de Deus vai passar aqui nessa noite, amém? A Noemi, continuando o nosso dorama da Bíblia aqui, né? Noemi não era moabita. Ela era lá de Belém, junto com o marido dela. Eles saíram e foram para Moab, certo? Recapitulando. Quando ela se viu sozinha com as duas noras, pensa comigo, vamos pensar. Eu gosto de gente que pensa, eu gosto de pensar. Ela não era moabita, ela não era daquele lugar. E o marido morre, os 2 filhos morrem, num tempo onde mulheres sozinhas precisavam de homens ali para protegê-las, para prover. Um contexto histórico acontecia naquele tempo. E Noemi conhecia sobre Deus. Ela conhecia o Deus verdadeiro, era o Deus dela. E ela se vê sozinha. E ela fala assim: o quê? Vou ficar aqui? Não vou não. Vou voltar para minha terra. Eu vou voltar para a terra da onde Deus me plantou e me fez ser povo dele. Aqui não é a terra do meu Deus. Esse daqui não é o lugar que Deus tem para mim. Eu vou embora. Eu vou para onde Deus quer que eu esteja. O lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Agora o meu marido me trouxe para cá. Tô fantasiando, tá, gente? Tô pensando com cabeça de mulher aqui. Meu marido me trouxe para cá. Meus 2 filhos já morreram, meu marido já morreu. Vou ficar aqui com essas duas aqui? Longe de todo mundo? Não, vou voltar. Ela pega as 2 noras dela. E a Bíblia fala assim, eu vou ler a versão, a mensagem para você, tá? No versículo 6 em diante. Certo dia, ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar o seu povo e mandado alimento. Por isso, ela e suas 2 noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. Quando estavam a caminho, Noemi disse às noras, pausa. Noemi fez as 2 saírem com ela. No caminho, ela parou, olhou para as 2 e falou assim: tem certeza que vocês querem ir comigo? Volta para os pais de vocês. Vocês são novas. Vocês não precisam me acompanhar. Não existe motivo de vocês irem atrás de mim. Eu já estou velha. Ainda que eu tenha outros filhos para vocês se casarem, vocês também vão envelhecer. Mas ela não fez isso onde ela estava. Ela fez isso no caminho. Ela já estava voltando para a terra. Porque ela soube que Deus estava sendo bom com aquele povo lá. Que era o povo dele, na terra dele lá. Que era todo aquele contexto. Deixa eu voltar aqui. Quando estavam no caminho, Noemi disse às noras: é melhor que vocês voltem para a casa de sua mãe. Que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim. Que o Eterno dê a cada uma de vocês um novo lar e outro marido. Ela as beijou e choraram alto. Existia uma relação ali entre sogra e noras de amor. As noras eram boas, as 2. Porque Noemi fala isso em todas as versões da Bíblia que eu li. Elas choraram juntas, elas choraram alto. Era uma despedida que foi dolorosa. Não foi uma despedida, graças a Deus. Minha sogra me liberou, agora eu vou voltar para casa da minha mãe, não estou nem aí. Não, foi algo sofrido. Foi algo que foi difícil de desfazer ali, aquele laço que elas tinham. Noemi fala na Bíblia que vocês foram boas para mim, para os meus filhos, para o meu marido. Volta, Deus vai recompensar vocês. Vocês não precisam me seguir. E ainda assim, elas choram, elas se abraçam. Órfã, uma das noras, apesar de chorar muito, ela volta para a casa da mãe.
foi no caminho que Noemi. Tem um versículo que fala assim: ensina a criança no caminho. Os moabitas adoravam outros deuses, mas elas tiveram uma relação ali que nós podemos chamar de uma relação de discipulado. Noemi foi a discipuladora de Ruth. Ela ensinou sobre o Deus verdadeiro a Ruth. Ela ensinou sobre aquilo que era como adorar, o que Deus fazia para o povo, a bondade de Deus, ao ponto de Ruth falar assim: eu não quero mais esse Deus que os meus pais me ensinaram, que eu conheci através do meu povo e da minha família. Eu quero o Deus que você serve. Eu quero o Deus que você me apresentou. E as minhas respostas sempre foi: não é sobre estar certa ou sobre estar errada. É sobre o que Jesus diz. O que a Bíblia diz? Que nós devemos perdoar. Então você precisa perdoar, mesmo estando certo. Se você está certo, você está errado, libera perdão. Se você está errado, pede perdão. Se você está certo, libera perdão. É o que a Bíblia diz, não é o que eu vou falar para você que interessa. O que eu penso pode estar errado, mas o que a Bíblia diz, isso nunca vai estar errado. Aleluia! Será que as pessoas nos seguiriam se um dia Deus nos enviasse a um lugar de provação? Ou será que elas voltariam a viver em seus antigos hábitos, mesmo nos amando, porque não amaram o nosso Deus? Qual é o Deus que temos servido? Qual é o Deus que temos revelado ao mundo? As pessoas a qual cuidamos ou discipulamos? Que Deus é esse que estamos mostrando para aqueles que estão ao nosso redor? Porque o dia mau, ele vem. O dia mau, ele chega para todo mundo. E no dia mau, sabe o que vai nos salvar? Conhecer Deus. No dia mau, o que vai nos salvar é ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos tirar do lugar de trevas e de escuridão e nos trazer de novo para a presença dEle, que é iluminado, porque Ele é luz e onde Ele está não há trevas. E nesse dia mau, será que as pessoas que nós discipulamos vão querer ainda estar ao nosso redor, perto de nós? Será que as pessoas que a gente cuida, que a gente trabalha, que a gente estuda, vai querer esse Deus no dia que ela olhar para você e ver você desanimada? Porque esse dia chega. O dia que você está bem mal, as pessoas veem a sua humanidade. Elas veem quem vocês são de verdade, sem o Espírito Santo. Porque se a gente é um pouquinho bom, um pouquinho legal, é porque o Espírito Santo habita em nós. Que todo mundo é meio chatinho. O discipulado entre Noemi e Ruth foi tão incrível que Ruth, mesmo no dia mau, ela decide seguir Noemi. No versículo 22, fala assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Um pouquinho antes, no versículo 21, Noemi fala assim, ó: de mãos cheias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ela saiu das terras com as mãos cheias, ela estava carregando algo, e ela volta sem nada, arrasada, viúva. Os filhos tinham morrido sem ninguém. Quando voltamos para o centro da vontade de Deus, existe uma colheita da graça de Deus. É aquilo que nós não merecemos, de quando a gente saiu desse lugar no dia mau. A graça de Deus, ela é abundante e superabunda nas nossas vidas. Muito mais do que nós merecemos, muito mais do que nós pedimos. Só estamos aqui por causa da graça de Deus, o favor imerecido de Deus.
Não existe nada que nos faça permanecer se não for a graça de Deus. Somos salvos pela graça. Não existe esforço da nossa parte. Você pode fazer tudo. Você pode seguir um passo a passo. Se a graça de Deus não estiver sobre a sua vida, não vai adiantar de nada, porque você não vai alcançar sucesso nenhum. Mas quando você volta para o centro da vontade de Deus, essa graça te acompanha e você encontra uma farta colheita da graça. Aleluia. Depois eu vou deixar de tarefa aí para vocês o capítulo 2. Leem aí para vocês verem o que aconteceu. Aconteceu uma historinha ali de amor ali, um casalzinho ali se conhecendo e tal e pá. Aí pra galerinha do dorama, vamos ler um doraminha na Bíblia, tá bom? Ruth, fica de tarefa. No capítulo 3, Noemi, como uma boa discipuladora, ela continua dando instruções para Ruth, porque afinal de contas agora é só nós. Então assim, beleza, quer me seguir? Então vamos. A gente vai voltar lá, chega lá, Ruth fala, ó, eu preciso trampar, porque também não dá para ficar sem trabalho, nós vamos morrer de fome aqui. E vamos que vamos, entendeu? A vida é assim mesmo, deu ruim, e agora? E agora a gente vai ter que se virar e sair do lugar que a gente está, senão a gente vai ficar aqui chorando ou a gente vai morrer junto. Demorou, então vamos trabalhar. Noemi, ela dá as instruções a Ruth, apontando uma direção. Só que existia um costume naquele tempo, aonde uma mulher, quando ela era viúva, ela ficava viúva, alguém da família ficava responsável por se casar com aquela mulher, e essa pessoa era o resgatador daquela mulher, e herdava junto as terras, e aí ele se casava com aquela mulher e dava filhos para que o cara que morreu não ficasse sem descendência. Então era isso que acontecia. Então Noemi vai, já sabendo disso, porque vamos lembrar que ela era do povo de Deus. Então ela sabia como funcionava. Ruth não sabia, mas Noemi sabia. Então ela vai lá e fala assim, ó. Noemi vai lá, trabalha, conhece um cara lá que era o dono de tudo, era parente, e Noemi já sabia. Daí ela vai e ela dá uma instrução para Ruth, ó. Esse cara aí, ele é o nosso resgatador. Só que antes dele tinha um outro parente mais próximo que tinha o direito de resgatar aquelas propriedades e se casar com Ruth. Mas Boaz, né, que era o resgatador, vai lá como um homem correto, um homem de Deus. Ele se reúne com o parente mais próximo que tinha o direito, porque ele falou assim, não, beleza. Aconteceu lá no capítulo 2, que daí vocês vão ver o que vai acontecer lá. Noemi e Ruth se conhecem, Ruth e Boaz se conhecem e tal. E ele se interessa por ela e fala assim, demorou então, né? Eu tô te querendo também, então beleza. Mas tem um que vem antes de mim, então eu vou lá, vou fazer as coisas na luz, não vou deixar nada escondido. Chama o parente e mais 10 homens, totalizando o número de 12 homens. Familiar, a Bíblia, né? Boaz, o parente mais próximo, e mais 10 homens se reúnem e ele explica a situação. E daí o cara fala assim, o outro parente, não, vou querer então. Aí Boaz fala assim, mas você vai ter que casar com Ruth. Daí o cara olha e fala assim, não vou querer casar com ela não, que vai prejudicar as minhas propriedades e tal. Não vou querer, pode pegar ela para você. Boaz volta felizão e se casa com Ruth. Mas quem apontou esse caminho? E ele se torna o resgatador delas. Ele se torna aquele que tira elas daquela condição e transforma a situação delas ao ponto de Ruth entrar na árvore genealógica de Jesus. Ela se torna a bisavó de Davi. Sabe o rei Davi, segundo o coração de Deus? Mas Ruth não era do povo de Deus. Olha a graça abundante de Deus.
ela seguiu aquele caminho que foi apontado para ela, as instruções. Ela podia falar assim: essa mulher tá maluca, tá querendo me casar com esse cara que agora... Não, ela foi lá e ela se submeteu porque ela sabia que Noemi era de Deus e Noemi estava apontando um caminho do Deus verdadeiro para ela. Por isso que ela se submete. E a graça de Deus é tão grande que ela entra na linha genealógica de Jesus. Depois, quando você vê lá em Mateus, sabe aquela parte que vocês pulam da Bíblia, daquele capítulo lá, da genealogia de Jesus? Então, se você ler lá, tem Ruth, o nominho dela lá. Pela graça de Deus, ela se tornou a bisavó de Davi. Amém? Mas, e hoje, Camila? Pergunta para mim, e hoje? De novo. Força, gente, vocês estão com frio? Jesus é o nosso resgatador. Existe um resgate para nós. Porque Boaz resgatou Ruth. A nós, o nosso resgatador é Jesus. E se a relação de discipulado que estamos tendo não aponta para Jesus, isso não é um discipulado, mesmo sendo uma grande amizade. Se quem está nos discipulando, se quem está falando sobre as nossas vidas, não está nos apontando um caminho, no caminho, um resgatador, que é o Cristo, isso não é um discipulado. Isso é uma amizade. Amizade é uma coisa. Discipulado é outra. Amizade, eu já vi casos de pessoas que discipulavam outros que levou para balada, gente. Isso não é discipulado. Isso é amizade. Beleza? Tá claro isso para vocês? Tá claro, gente? Ajuda eu. Existem muitos conselheiros, amigos, treinadores, mas os discipuladores devem sempre nos ensinar o caminho para o nosso Redentor, o Cristo. Jesus, sem a cruz, ele é apenas um homem. Mas Jesus crucificado se tornou o Cristo. Jesus se encontra em um montão de lugar. Existem vários homens que se chamam Jesus. Mas Jesus crucificado se tornou o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso resgatador, aquele que pagou o preço por nós. Fica muito claro entender o que Jesus pagou de preço e o porquê nós chamamos de Jesus de resgatador quando nós lemos a história de Ruth e de Boaz. Fica muito óbvio. Foi isso então que Jesus fez? O apontamento de Boaz é o apontamento do que Jesus fez para nós. É exatamente isso. Não existe um discipulador que ele não esteja morto para si. Se nós estamos levando alguém até a cruz de Jesus, é porque nós já entendemos que, cara, eu preciso ser crucificado com Cristo. Eu preciso morrer para mim mesmo, para as minhas vontades, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu desejo. E eu preciso seguir até a cruz de Cristo. Para que eu possa levar alguém, eu preciso estar indo. Se eu não morri para mim, eu não tenho condições de falar para você: você precisa morrer para suas vontades. Eu não tenho autoridade para levar ninguém se eu não estou indo. Por isso é tão importante. Nós precisamos um dos outros. Esse relacionamento de quem já conheceu Jesus com quem está conhecendo é tão importante, porque a gente precisa saber para onde a gente está indo. Ser um discipulador é ser um seguidor de Cristo. Em Lucas 9, abre comigo.
19, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. A Bíblia é clara, a cruz, nós devemos tomá-la diariamente. Jesus precisou da cruz uma vez só. Mas aqui ele fala: tome a tua cruz diariamente. Mate as suas vontades diariamente e viva as minhas vontades. Mate aquilo que vai matar você. As suas vontades não vão te levar para o céu, a não ser que a sua vontade seja Cristo. Se o seu desejo por Jesus for maior do que qualquer outra coisa, a sua vontade vai te levar para o céu, vai te salvar. Mas se o seu desejo for a palavra de Deus em segundo lugar e a minha vontade em primeiro, o que eu penso, o que eu acho primeiro, isso não vai te salvar. É diariamente, a cruz é diária. Ah não, porque agora já estou voando com Jesus, agora estou aqui, ungida do Senhor, graças a Deus, já rompi, já vivi, já isso, já aquilo. É diário. Se você não morrer diariamente, você não está tomando a tua cruz. Nós falamos muito sobre... Vamos ter um tempo? Ô mano, vamos ter um tempo? Cara, queria ter uma mesa com você. Ah, eu queria tanto ter um rolê com fulano, e isso e aquilo. Mas a pergunta é: aonde estas mesas estão nos direcionando? Para onde elas estão nos levando? Uma vida de sucesso ou uma vida de cruz? Tem mesa que te leva para uma vida de sucesso, mas não te leva para uma vida de cruz. E tem mesa que te leva para a cruz, mesmo que você não tenha sucesso, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. O maior sucesso que alguém pode ter na vida é se parecer com Jesus. Você pode ser um empresário, você pode ser um influencer, você pode ser alguém relevante, mas se você não se parecer com Jesus, isso não é ter um sucesso. E como Jesus é? Quem é Jesus? Nós cantamos aquela música do Alê, Quero Conhecer Jesus, né? Como é Jesus? Jesus é bom. A gente é bom. Nós somos bons. Se você olhar para dentro de você, você é bom? Jesus é graça. Temos sido graciosos com as pessoas que erram ao nosso redor? E com as que acertam? Porque é fácil, né? Ser gracioso com nóia. E ser gracioso com quem está acertando. E só deu um deslize ali e errou alguma coisa. Será que a gente consegue ser gracioso com a nossa liderança? Quando ela erra com a gente? Porque a nossa liderança erra. Ainda estamos nessa natureza caída. Será que existe graça no nosso coração? Bondade? Jesus é misericordioso, generoso, alegre, bem-humorado. Ele odeia a injustiça, odeia a língua falsa. Será que nós estamos sendo parecidos com Jesus? Será que estamos tendo sucesso na nossa vida? De parecer com Cristo? Com quem nós estamos parecendo? Com Jesus? Ou com quem está nos discipulando? Eu já vi casos, por exemplo, de o Bruno. O Bruno usa meia, né? Assim na canela. A vida inteira, gente. Toda a vida. Mas, e na época que ele era líder de GC, um dia um menino, um adolescente, chegou com meia na canela. Gente, mas foi assim,
uma influência que ele mesmo não teve falando, ou falando, mano, você tem que usar meia na canela, que é da hora, isso e tal. O cara chegou com a meia na canela. Então tem gente jogando futebol porque é liderado do Bill, mas o cara nunca gostou de futebol. Mas daí ele vai lá no GC, o Bill gosta de futebol, e daí agora ele... Tem gente assistindo dorama, né, voltando a esse assunto, porque a liderança assiste o dorama. Com quem nós estamos parecendo? E tá tudo bem se você admira algo na sua liderança, no seu discipulador, se é uma meia na canela ou qualquer coisa. Mas e o caráter? É parecido com o de quem? Quando ninguém está te vendo, tá só você e o seu discipulador, vocês estão falando sobre coisas boas ou uma língua falsa, mentirosa, sem graça de Deus, sem bondade, sem alegria? Uma das maiores características de Jesus é a leveza. Quando você vê ele nas escrituras e você começa a estudar sobre o que Jesus fez, as próprias parábolas, quando você estuda um pouco mais a fundo sobre as parábolas, tem pessoas muito mais capacitadas para falar disso do que eu. Mas o pouco que eu já estudei, o pouco que eu já ouvi falando, era a forma dele interpretar tudo aquilo que ele estava fazendo, que ele ia fazer, para que aquele povo daquela época entendesse com bom humor. E nós estamos sendo azedo, amargo, chatão, rígido. É isso, porque o líder tem que dar o exemplo. Já se viu? Põe ele de banco. Chatão. Derrama graça na vida aí. Tá? Não estou dando legalidade para pecado, não. Mas a gente precisa ver o histórico das pessoas. O cara acertou até agora. Para de ser chato. Com quem nós estamos nos parecendo? Com Jesus? Amém? Jesus, se você quiser falar com alguém, fala comigo. Sou eu que estou precisando dessa palavra aqui, Jesus. Mateus 28. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, voltado. Esse é o contexto desse capítulo. Já tinha ressuscitado aqui no início do 28, nós vamos ler o versículo 16, que fala assim, ó. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram. Imagina, Jesus voltou, velho, morreu, ressuscitou e apareceu de novo. E daí ele deu a indicação que, ó, eu quero encontrar vocês lá. E eles viram Jesus ali de novo, ressurreto. E eles pararam diante de Jesus e o adoraram. Mas a frase que continua fala assim: mas alguns duvidaram. Os 11 discípulos. Só tinha 11. Alguns duvidaram? Quantos duvidaram? Eram os discípulos. Eram os apóstolos. Eram os caras que continuaram a igreja depois. Alguns duvidaram. Eles viram tudo, presenciaram tudo. Não fala que tem uma grande população aqui. Fala que os 11 discípulos foram encontrar com Jesus. Ponto e vírgula. Mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, nos céus, na terra. Portanto, vão e façam amigos. É isso que está escrito? O que está escrito? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Fazer discípulos não é
uma modinha da Poema. É um mandamento. Jesus mandou. Vão e façam discípulos. Ensinem a eles tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Ajuda esses cabeçudos a entender que eles precisam de mim e da minha graça e da minha bondade. E eles precisam se tornar como eu. Por quê? Eu vou voltar porque eu sou o resgatador deles. Então ensina eles. Vai lá e faz esses discípulos. Vamos espalhar para o mundo inteiro. Todo mundo precisa saber quem eu sou. E não vai ser falando, você precisa se converter. Às vezes você não vai precisar falar nada. Você só vai ter que ser alegre. As pessoas vão olhar para você e dar risada, falar assim, meu, você é tão leve. Você é tão engraçado. Nossa, mas você é diferente, porque você faz umas piadas que não tem um contexto pornográfico. Você é diferente. A gente manda as coisas lá no grupo. Mano, você tá lá e você não tá comentando em cima, nem tá mandando nada. E eu entendi o motivo do que você saiu depois daquela outra postagem lá. Porque você quer ser nosso amigo, mas você não quer participar daquilo. O que você tem que ser diferente? Sabe qual vai ser a sua resposta? Eu tenho Jesus. Ele é o meu resgatador e Ele pagou o preço por mim. Amém? Se o louvor quiser subir para me ajudar, a gente vai caminhar já para o final. Então, ir e fazer discípulos é ir e ensinar aquilo que nós aprendemos de Cristo. Mas se eu não estou lendo a Bíblia, se eu não estou fazendo o meu devocional, se eu não estou tendo vida na vida, eu vou ensinar o quê? Eu preciso ensinar aquilo que eu estou vivendo. Antes de eu querer discipular alguém, eu preciso aprender o que as Escrituras diz. Mas além de aprender, eu preciso viver. Porque saber não muda a nossa vida. Viver muda. Viver as Escrituras é que transforma tudo. Sabe a situação lá da sua casa? Sabe o seu pai que está lá, sua mãe, seus irmãos? Sabe? A Bíblia fala que se você orar, Ele pode transformar todas as situações. Porque Ele é o Deus do impossível. A Bíblia fala sobre coisas impossíveis que nós não recebemos porque nós não sabemos como pedir. Mas não estou nem orando, quanto mais pedindo. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que relação de discipulado vai muito além da relação de andar junto, da relação de amizade, embora tudo isso faça parte. Eu passei por alguns dias muito mal. Antes da conferência, na conferência do Influa, no auge, o pico de tudo aquilo do dia mal que chegou até a minha vida, foi no sábado da conferência. Fazia 15 anos que eu não sentia o que eu sentia naquele sábado. 15 anos que eu caminho com Jesus. E o dia mal veio. Sabe quem foi lá na minha casa? Quem cuida de mim, a minha discipuladora. Sabe o que ela fez? Derramou Jesus que ela vive na minha vida. Sabe quem mais foi na minha casa? A Tami, que eu discipulo. Sabe o que ela fez? Derramou Jesus na minha vida. Ela não me julgou, porque nossa, é a minha discipuladora. Olha aqui tudo que ela está falando. Olha tudo que ela está vivendo. Ela é a pastora, não era para ela estar vivendo isso. Sabe o que ela fez? Derramou Jesus na minha vida. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender que nós precisamos de Jesus e de pessoas cheias de Jesus. Se você quer ser agente de transformação na onde você está, se enche de Jesus. Você vai discipular pessoas sem precisar abrir a tua boca, só com a sua conduta. E sabe o que a gente está fazendo? Tornando o nosso discipulado excelente, mas sem essência. A gente só discipula nos cafés.
E se a gente não tem grana para ir lá, eu não vou fazer discipulado. Vai no SEDES, mano. Vai na Praça Santa Terezinha, no parque. Vai na sua casa. Faz uma chamada de vídeo, faz alguma coisa, mas derrama a essência do discipulado, que é Cristo. A essência do Evangelho é Cristo. Você não precisa ter mesa posta, embora seja muito legal. Se der para fazer, faz mesmo. Faz mesa posta. E se não der, você vai deixar de falar de Jesus? Você vai deixar de ensinar sobre Jesus? A essência da palavra de Deus não pode ser substituída pela excelência, embora devemos fazer tudo com excelência, para que o nome de Cristo seja engrandecido. O mundo faz coisas excelentes, a igreja tem que fazer, mas nós não podemos perder a essência. A essência é Cristo, é a palavra de Deus que muda, que transforma, que liberta, noia. Que é isso? Vamos lá, alguém. Vamos lá. Não podemos perder essa essência. É Jesus que é o nosso resgatador. É Ele, não é um homem, não é quem nos discipula. É Ele, nós cantamos aqui por Ele, nós estamos gastando a nossa vida. Para de olhar para quando as pessoas estão no dia mal. Olha para Jesus e vai lá e derrama. Tem aqui que eu vou orar por você. Você está no seu dia mal, mas eu estou cheia. E no dia que eu estiver mal, sabe o que eu vou fazer? Vem aqui e ora por mim, porque eu não estou boa hoje. Seja vulnerável, não existe ninguém perfeito. Não é sobre perfeição, é sobre Cristo. Nós estamos aqui gastando a nossa vida, porque Ele é o nosso Redentor. Porque Ele nos resgatou de um mundo de trevas. Porque Ele mudou a nossa história. E é por Ele, é por causa dEle todas as coisas. Ainda que os dias maus venham nos abalar, ainda que a frieza venha nos assombrar, devemos continuar prostrados diante dEle, pregando, anunciando, cuidando, sarando pessoas. Discipulado é vida na vida, é andar junto, mas é derramar de Jesus na vida das pessoas. Feche seus olhos. Eu não mereço a misericórdia, mas tu vieste. De longe escutei sua doce voz chamar meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor,
aos seus pés, minha vida a ti entrego, me prostro aos seus pés, minha vida a ti entrego. Coloque de pé, querido. Meu Salvador, Com toda a verdade do seu coração. Com tudo aquilo que você acredita sobre Jesus. Se coloca diante dele. O adore. Não seja como aqueles que não creram, que duvidaram. Ele está aqui. A presença de Deus é real nesse lugar. Jesus, nós te amamos. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Redentor, o nosso resgatador. Senhor, o que seria de nós sem você? Onde nós estaríamos? Para onde estaríamos indo, Senhor? Precisamos de você, Jesus. Você é o nosso resgatador. Você é aquele que a nossa alma anseia. Vem como doce bálsamo, Senhor, suave nesta noite. Traz a cura, Senhor. Traz libertação, Senhor. Nos ensina, Senhor, a tua essência. Nos ensina, Senhor, a te adorar. Nos ensina, Senhor, a nos prostrar. Mas principalmente, Senhor, nos transforma a tua imagem e semelhança. Que o mundo, que as pessoas possam olhar para nós e ver a tua luz, e ver quem você é, Jesus. Que a nossa vida seja cheia de graça abundante sobre as pessoas, Deus, sobre nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, ajuda cada um que está aqui nessa noite, Senhor, a encontrar uma voz sobre as suas vidas, que fala sobre você, Jesus, que vai te levar até você, Deus. Que cada um aqui encontre aqueles que vão aproximá-los cada vez mais de ti, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, papai.